Olá, você que acompanha o canal Henrique Ferrinho, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou estar falando sobre o NBF multiponto da banda KU. É um NBF novo, né? Ele tem quase 2 anos, né? Surgiu aí na migração aí da banda C para a banda KU, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse surgimento aí da migração, né? Ele mostrou-se algumas dificuldades. Como por exemplo, o NBF universal, você consegue conectar até 8 aparelhos desde que seja um NBF de 8 saídas, um NBF octuplo. Porém, se eu quiser conectar mais aparelhos, eu já não consigo com o universal. Haveria uma outra forma de fazer isso? Sim. Uma outra forma é através do NBF multiusuário, que eu também consigo utilizar um único cabo, né? Utilizo divisor, né? E hoje surgiu-se esse NBF multiponto, né? Que ele tem algumas características, algumas particularidades nele, né? Então eu vou estar explicando aqui. Então é importante você assistir esse vídeo até o final e eu possa estar esclarecendo aí todas essas dúvidas referente a esse NBF. Esse NBF, ele é um NBF wideband. Eu vou explicar a seguir o que é o wideband. No caso, ele tem uma única saída, né? E eu consigo conectar para 2 ou mais receptores através de um divisor. Para eu utilizar um divisor adequado para o NBF multiponto de banda KU, eu preciso utilizar um divisor com mínimo de 5 até 2.500 MHz. Vocês vão entender aqui nesse vídeo por que tem que ser um divisor de 5 a 2.500 MHz. É muito importante também, eu não confundo NBF multiponto com NBF multiusuário, né? O multiusuário ele tem características distintas, eu utilizo frequência central nele. O CAS, no caso, ele foi projetado para a operadora Claro, né? Então ele só é compatível na operadora, nas frequências que a operadora utiliza. E o Cable, né? Quem se lembra do Cable na década passada, a Sky chegou a utilizar esse NBF, que era um NBF de banda baixa, né? KU, que ele era de 10.700 até 11.700, e ele tinha um oscilador local diferente, né? E ele também você utilizava divisor, né? Conectava até 10 aparelhos. Porém, viu-se com o tempo que esse NBF estava provocando perdas, né? Então a Sky também na época lançou outras frequências, né? E esse NBF ele já estava dando perda e aí foi substituído pelo faixa larga que é utilizado até hoje, que é um outro sistema que não é o objetivo desse vídeo, né? Então nosso foco hoje é em NBF multiponto. Isso aqui é muito importante das características desse NBF, porque preste muita atenção na frequência de entrada dele. É de 11.700 até 12.750 MHz, ou 11.70 até 12.75 GHz. Ou seja, ele só é compatível com a frequência alta e estendida da banda KU. Por exemplo, se eu for tentar utilizar esse NBF no 43W, no Sky B1, ele é incompatível, porque a Sky utiliza frequências abaixo de 11.700, ok? Então é importante vocês entenderem essa característica. O oscilador local do LMBF multiponto ele é 2LO, então ele tem o oscilador local na vertical e tem um oscilador local na horizontal. Na vertical, o oscilador local dele é de 10.250 MHz e na horizontal 11.400. Gente, muito importante, até a data da publicação desse vídeo não tem nenhum medidor de campo que seja compatível
com o NBF multiponto. Preste muita atenção, vou repetir. Até a data da aplicação desse vídeo, não há nenhum medidor de campo que seja compatível 100% com o NBF multiponto. Por que eu estou falando isso? Existem alguns medidores de campo que tem a opção, né, do oscilador local, a frequência do NB de 10.250. Porém, não é todas as TPs que você vai conseguir fazer as medições. Então, quando você for fazer uma instalação, uma manutenção, em que você precisa verificar se as medições estão dentro da recomendada, né, para você utilizar. Então, é necessário você verificar todas as TPs que são utilizadas naquele satélite que você for apontar. Todos, é importante, não basta só utilizar NBF de apontamento, é necessário você fazer a verificação em todos os TPs. Tá? Então, hoje nenhum medidor de campo é compatível. O que tem, vamos dizer assim, parcialmente compatível, por exemplo, o Satlink ST5260, então ele tem a opção lá de frequência de NB de 10.250. Porém, o que eu recomendo é, nesses medidores de campo que tem esse oscilador local 10.250, utiliza na polaridade vertical alguma TP nessa polaridade, que aí você consegue ter uma verificação. Caso você não tenha essa opção, eu utilizo algum medidor de campo que não tem essa opção, alguns com outros osciladores locais, eles até funcionam. Aí o máximo que você pode fazer tenta pegar uma TP em que ele dê sinal, né, e tenta o máximo. Porém, o ajuste fino somente no receptor. Você vai ter que pegar um receptor que é compatível, você faz o apontamento lá do NBF e faça o ajuste fino direto no receptor, que aí você consegue estar verificando o nível de sinal referente a este NBF, ao qual você for fazer o apontamento. Importante também aqui, agora que eu vou explicar sobre o wideband. No caso do wideband, ele tem uma característica muito diferente. Como ele contempla uma frequência mais larga, uma faixa larga, que ele utiliza a frequência de 300 até 2.500 MHz, né? Então, ou seja, esse divisor que você está vendo aqui no vídeo, que é de 950 a 2.400 MHz, ele não é compatível, justamente por essa questão. Porque como ele tem dois osciladores locais, então aí ele não é compatível. Lá no começo do vídeo eu expliquei. O NBF, um divisor compatível é de 5 a 2.500 MHz. Então aí, para você fazer uma divisão, né, por exemplo, você vai dividir para dois aparelhos. Então você tem que utilizar um de 2 para 2.500. Se for para 4 saídas, aí mesma coisa, de 5 a 2.500 é a ser sucessivamente, tá? Então, esse divisor aqui ele não é compatível. Aqui para você entender o exemplo, eu peguei aqui o menor TP, né, que ele é compatível SNBF, que é o 11700, na polaridade horizontal. Então, a conta aqui para você entender você vai pegar a frequência de entrada, você vai subtrair com o oscilador local. Lembra lá as polaridades que eu passei para você, a frequência da NB, o oscilador local? Então, se eu pegar 11.700 mais 11.400 na horizontal, eu vou ter aqui 300 MHz. Já na vertical aqui, eu peguei o exemplo da frequência mais alta, né, que ele é compatível desse NBF, né, a polaridade vertical. Então eu pego 12.750 menos 10.250, eu chego a 2.500 MHz. Então está explicado aqui a questão do wideband. Então por isso que você tem que utilizar um divisor, né, de 1 para 2.500 MHz. Pode acontecer o seguinte, você pode ter um NBF que
de 2.400, por exemplo, se for de 5 a 2.400 ou 50 a 2.400, ele pode até funcionar, tá? Pode até funcionar. Então aí ele é parcialmente compatível. A recomendação que eu faço é: pegue um divisor, né? Se caso você não consiga um de 5 a 2.500, você pega um de 5 a 2.400, porém você precisa testar, né? Faz a medição, usa divisor, né? Que aí você verificará. Se caso as medições estiverem dentro da recomendada, todas as TPs, não tem problema algum. Então você pode utilizá-lo. Mas o recomendado, né? Utilize divisor de 5 a 2.500 MHz. Então, esse divisor aqui de alta não é compatível. Os tipos de LBFs multiponto, nós temos dois, né? Aqui eu não vou falar de marca. Aqui no caso desse NBF, ele tem uma saída para você conectar dois mais receptores. É muito simples. Você vai ser o cabo aqui, né, do conector, e aí você vai utilizar o divisor, né? Então aí hoje tem VisionTech, tem Century, tem Bedin, tem Gritec, né? Tem da marca Pix, né, também. E tem um outro NBF que eu vou mostrar aqui, que é este aqui, que no caso ele tem um grande diferencial. Esse NBF ele possui um filtro 5G. Por que ele tem um filtro 5G? Como está tendo a migração, né, da banda C para a banda KU, na banda C ele vai utilizar a frequência de 3.500 MHz, né? Então essa frequência vai ser dedicada ao 5G. Só que tem um porém. Lembra que eu falei para vocês da questão do divisor? Que eu tenho que utilizar um divisor de 5 a 2.500 MHz? O 5G também vai ter uma outra faixa, que essa já está utilizada em boa parte do país, que é a de 2.300 MHz. Então pode acontecer o seguinte: um exemplo que a gente pode dar é no UHF, no sinal terrestre, em que você tem uma antena, você está apontada, por exemplo, próximo de uma torre de telefonia celular, e essa torre ela dá interferência. A mesma coisa vai funcionar aqui. Então, na hora que eu for apontar uma antena banda KU, tiver uma torre de telefonia celular, pode correr o risco de você ter interferência, né, nesse sinal, e você ter perda. Então, aí nesse caso, você precisa fazer o estudo de campo, fazer verificação se tem torre celular, né, principalmente algum obstáculo de sinal de celular. Se tiver, aí você tem que usar o filtro, que é esse NBF aqui. Esse NBF ele já tem o filtro embutido, então aí você já tem o risco aí de não ter esse tipo de interferência com esse NBF aqui. Agora vem algumas questões aqui. Recentemente, né, antes de estar falando sobre isso, teve alguns receptores aqui. Eu vou citar dois exemplos. O primeiro, o VX10, né? O VX10 do Vivensis, né? Ele não é totalmente compatível com o multiponto. Outro exemplo é o receptor SAT HD regional da Imagevox. Esses dois receptores, eles lançaram atualizações com essa opção. Porém, o que acontece? Quando você vai selecionar essa opção multiponto em ambos os receptores, nenhuma TP ele funciona, né, com esse NBF. Então aí começou-se a surgir algumas polêmicas. Aí nas redes sociais eu vi algumas pessoas divulgando que o VX10 era compatível com NBF multiponto. Não é bem assim.
E o Imagevox foi uma situação muito parecida também, em que há a opção multiponto, porém não funciona todas as TPs. Outro detalhe, não é porque o receptor, né, que tem a opção, ele é compatível. Então é normal que quando lançam atualizações podem ocorrer falhas. Aqui eu não estou defendendo marca A, B ou C, até porque eu não sou patrocinado, né? Então aqui o objetivo do canal é estar esclarecendo as informações, né? Independente da marca, né? Que é para você que é técnico, você que acompanha o canal, você cliente também, né? Você assiste o canal é justamente para você entender os tipos de equipamentos que são adequados para o local onde você for fazer a instalação desse tipo de equipamento. No exemplo da Vivens, a Vivens ela lançou um receptor atualizado, que no caso é o VX10 multiponto, que esse sim é compatível com o multiponto. Então, assim, as informações que eu vi, assim, no caso da Vivens, ele é muito parecido, só que existe alguns componentes, tanto de hardware quanto de software, né? Que é hardware, só para vocês entenderem, parte física, né, do equipamento, a placa, né, a carcaça do equipamento. Software é o sistema que é instalado nele. Então ele tem alguns aprimoramentos em que é possível funcionar o multiponto, né? O outro exemplo que eu dei do Imagevox, né, que a opção, né, então aí isso tanto para Vivens quanto para Imagevox ou qualquer outra marca que tivesse problema que seja do meu conhecimento até a presente data da publicação desse vídeo possivelmente, futuramente, possa ser que eles verifiquem se trata de alguma falha ou não. Se for alguma falha pontual, eles possivelmente lançam alguma atualização, né, para funcionar esses equipamentos. Caso contrário, aí eles vão ter que lançar alguma outra atualização, né, para que desculpa, gente, é para que esses receptores sejam compatíveis com eles, tá? Então aqui, gente, o objetivo aqui não é atacar ninguém, denegrir a imagem de ninguém, é justamente para esclarecer todas as informações e desconto de informações referente a receptores. Então, gente, antes de fazer crítica, essas coisas, ainda mais você antenista, então preste muita atenção, principalmente com questão de informações, né, de se o equipamento é compatível ou não. Eu acho que, na minha visão, se houve o lançamento, o erro não foi de quem mostrou, o erro foi da própria marca. A falha foi da marca em lançar uma atualização, mostrar a opção e apresentar falhas. Como eu disse, isso é normal. Pode ocorrer, isso pode acontecer, tá? Então, até é normal isso acontecer, você lançar, tanto que todas as marcas, Bedin, Vivence, Century, né, quando lançaram esses equipamentos, tiveram falhas, houve aprimoramentos, melhoras, né? Por exemplo, a Bendinsat, ela lançou recentemente uma atualização, inclusive eu estou entrando em contato com eles, estou aguardando atualizações, assim que eu tiver atualizações eu vou estar publicando. Mas, gente, o vídeo até foi um pouco longo, mas o objetivo foi esclarecer todas as informações. Espero ter esclarecido todas essas informações. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo lá no começo do vídeo. Tem meu contato. Pode estar respondendo aqui também nos comentários aqui, que na medida do possível estarei respondendo as dúvidas que forem esclarecidas. Gente, por fim, espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no meu canal também, é muito importante. Ative o sininho. Gente,
Muito obrigado e até a próxima.